Olha, estamos de volta com o Resume Aí, Júlia, e eu sei que eu fiquei uns diazinhos sumida, né, porque não de gravar o Resume Aí, mas olha, tem um monte de livro aí que eu vou fazer tudo e vamos adiantar essa vida cheio de livro bom que eu li durante esse período, né, e ó, começando com Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo. E antes, né, eu já dei uma préviazinha dos livros que eu ia fazer o resumo e muita gente se interessou. Por quê? Esse autor desse livro, né, o Joe Dispenza, e se você gosta desse livro, já tem um resumo aí, procura aí nos vídeos anteriores, que é o Seja Sobrenatural dele também. Que, enfim, né, o Joe Dispenza, ele é um professor, é um grande estudioso, né, de neurociência, de espiritualidade, de comportamento humano e de hábitos, né? E eu acho que a gente começou de uma forma, né, falando sobre a mudança de hábito, que é um tema que interessa muito, né? Todo mundo quer mudar alguma coisa em si. Muitas coisas, a gente tem muitas dificuldades, mas é muito difícil mudar. Então começou, né, pelo poder do hábito, né, onde falava, né, que a gente tinha que fazer algumas coisas por 21 dias e que aquele hábito ia ser incorporado. E aí a gente começou a testar e viu que não é bem assim, né? Então o Joe Dispenza, nesse livro Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, explica algumas coisas que acabam realmente não funcionando quando a gente só repete uma ação, né? Como foi dito, né? Primariamente, de mudança de hábito, a gente, basta você repetir esse hábito por 21 dias que você incorpora esse hábito. Bom, não parece ser tanto verdade assim, porque você já deve ter testado isso e viu que nem tudo que a gente repete, realmente a gente consegue depois manter esse novo hábito. E o Joe Dispenza, né, ele é um grande estudioso, né, de neurociência. Então ele explica através do nosso comportamento por que é tão difícil mudar um hábito e o que a gente precisa de fazer para que isso aconteça. Então ele começa, né, falando aqui sobre o que acontece, né? Por que um hábito, quebrando o hábito de ser você mesmo. Então eu acho que é muito isso, né? E eu acho que, nossa, eu amei ler esse livro porque, ó, dá um estalo, porque parece que a gente é um hamster e a gente fica rodando ali e querendo que tenha algumas mudanças. Por quê? O nosso cérebro, ele é extremamente inteligente. Então, em alguns outros livros, né, eu acho assim, eu fico super feliz que vocês possam ler alguns outros resumos, porque a gente vai aprendendo tanta coisa lendo e de um conhecimento prévio de outros livros, né, a gente entende que o nosso cérebro, ele é um poupador de energia. Então, todas as vezes que ele entende um comportamento, ele dispara repetidas ações. Então, por isso que é difícil a gente mudar um hábito, porque a gente vai lá, se vê numa situação, mas eu não quero, por exemplo, vou dar um exemplo que fica mais fácil. Eu gosto sempre de dar os meus exemplos, né? Eu e a minha loucura por doce. Então, por exemplo, o meu comportamento cheguei num dia, no final do dia de trabalho, cansada, o que eu busco? Um doce, porque aquilo me conforta. Então, todas as vezes, o que meu cérebro entende? Isso faz bem para Júlia. Então, o que a gente precisa de quebrar? O hábito de ser você. Então, seu cérebro já aprendeu a chegar no final do dia e buscar. E aí a gente fala assim, não, eu só vou chegar ali e não vou comer. E aí pode ser, né? Porque assim, é lógico, quando a gente tem determinação, a gente consegue. Então eu vou chegar, vou ficar estressado, mas não vou comer, 21 dias. Aí, de repente, quando a gente sai daquele foco total, daquela determinação, daquela dieta, daquela coisa, a gente volta. Porque aquele padrão, não houve uma transformação neural para que você saísse daquilo ali e o cérebro esquecesse aquele caminho. Ele continua buscando aquele caminho. E por que, Júlia, que desses 21 dias ele não criou um novo caminho? Então ele explica aqui que para a gente criar novos caminhos, precisa de ter emoção, precisa de ter prazer. E você entende que quando você foi lá, chegou no final do dia super estressada e não comeu doce, aí você fica assim, ó, meu Deus do céu, não vou comer, deixa eu comer esse negócio aqui, eu não posso. Cadê o prazer? Como que seu cérebro vai criar um novo caminho se ele se sentiu ali naquele momento, nossa, todo mundo tá em caos, porque eu já entendi. Fala assim, gente, vai lá, minha filha, o cérebro tá assim, come pra acalmar, tá nervosa, come pra acalmar. E você fica, não vou comer. Mas você não faz nada que saia desse lugar.
Então ele fala assim, não tô entendendo, tô mandando ela ir comer aquilo ali, porque a gente já entendeu que se ela comer, ela vai se acalmar. Mas aí ela tá desobediente. E aí ele tá sempre, todos os dias, tentando fazer você ir para um lugar que é de conforto, né? Que vai gerar um bem para você. E aí você precisa, né, segundo ele, criar emoções positivas para que no nosso subconsciente a gente saia desse caminho, né? Então por isso que a gente fala, né, que muitas coisas acabam acontecendo na nossa vida, né? Em alguns momentos da infância, onde a gente vai criando determinados padrões e eles vão levando a gente para aquele padrão onde muitas vezes, a maioria das vezes, a gente não percebe. Por quê? Esses padrões ficam no subconsciente. Então o cérebro, ele tá tão acostumado que aquilo ali já virou uma coisa que você nem percebe. Então você já percebeu isso? Gente, na hora que eu vi, já tô fazendo aquilo. Por quê? Não é mais uma tarefa, é uma tarefa que é automática. Então a gente às vezes tem muitos hábitos, né, ruins que já são automáticos. E aí ele começa, né, a explicar como a gente sair disso, né? E aqui a primeira marcação que eu fiz, né? Por que é tão difícil mudar, segundo ele, né? Sua mente controla o seu corpo e o seu corpo controla a sua mente. Então essa é uma pergunta que ele fez. E aí ele vem explicando que existe a mente consciente, mas é a mente inconsciente, né, que nos faz a experiência de memórias, né? Então, ou seja, é sobre isso, né? Repetir os mesmos pensamentos e sentimentos que você cortejou por mais de 20 anos, condicionou seu corpo a lembrar do sentimento de sofrimento sem muito pensamento consciente. Quando o corpo lembra melhor do que a mente consciente, ou seja, quando o corpo é a mente, isso é chamado de hábito. E é muito engraçado, né? Porque o nosso corpo ele vai dando alguns sinais e vai fazendo a nossa mente agir. Então, isso, né, de corpo e mente é uma coisa que vai muito combinado, né? Então ele fala que precisa de ter uma grande mudança de uma maneira geral no corpo, né? Onde, às vezes, alguns padrões que a gente faz com o nosso corpo, a gente vai automaticamente levando a nossa mente para determinadas ações. E aí, né, tudo isso, né, o Joe Dispenza é uma pessoa que ele explica muito, né, ele estuda muito física quântica, ele estuda muitos padrões de comportamento. E vai muito também de acordo com muito do que eu acredito. Então, quando a gente vai vibrando em determinadas situações, então todas as vezes que acontece determinada coisa com você, você só sabe reagir entrando em uma depressão. Então, enfim, às vezes a gente acha, mas não tem como ser diferente. Realmente, porque seu corpo vai criando aqueles padrões, né? Todas as vezes que alguém chama minha atenção, eu fico triste. Então são padrões, né, que você criou e não quer dizer que todo mundo se sinta assim. Então tem pessoas que quando são chamadas atenções, elas se sentem desafiadas. Por quê? Chamou minha atenção, eu busco em algum lugar do meu cérebro, nossa, vou tentar ser uma pessoa melhor. E para outros, né, quando ela fica chateada, qual é o caminho do cérebro dela? Se sentir deprimido, se sentir triste, né? Então, ele explica, né, muito como a gente pode fazer isso, que é através da emoção. Então, eu acho que a gente precisa muito de viver aquilo, né? E ele fala assim, né, que realmente, né, a imaginação é o que faz o primeiro passo para a ação. Então, todas as vezes que a gente quer mudar um hábito ou que a gente precisa já de ter uma imaginação positiva sobre aquilo. E ele explica, né, que não é tão simples mudar um hábito. Então as pessoas às vezes falam assim, não, eu vou mudar, e aí chega às vezes realmente vai voltando, porque são muitos passos para a gente tirar desse inconsciente o que a gente quer mudar. Mas, né, para a gente não ficar assim tão triste, é possível e ele cria um passo a passo para que isso aconteça. Porém, já vou logo avisando, não é simples. Não é simplesmente a gente achar que a gente fazendo o mínimo a gente vai conseguir mudar um hábito e realmente que isso. Então, por isso que é muito importante
a gente realmente entender o que a gente deseja pra gente. E muitas vezes, né, às vezes as pessoas falam assim, mas eu não consigo. Por quê? Ela não tem força nem pra parar um minuto e pensar, realmente eu quero ser, porque dá trabalho. E às vezes o dar trabalho da gente mudar um hábito é o que já faz a gente desistir dele, mesmo antes da gente tentar. E tá tudo bem, só não culpe você e entre nesse padrão, eu sempre tento e não consigo. Ok, é porque realmente você não consegue sair desse ciclo e você tá consciente que você entra nesse ciclo. Todas as vezes que eu fico triste, eu busco um bombom. Toda vez que eu fico triste, eu busco um bombom, porque esse é o caminho que seu cérebro sabe de recompensa para te acalmar. Então, para mudar isso, né, você precisa de condicionar uma nova situação de prazer. Ninguém muda um hábito onde vou deixar de comer o bombom e vou sofrer. Né? Então, ou seja, você precisa de encontrar uma outra atividade ou uma outra coisa que te dê tanto prazer para que você consiga largar um hábito nocivo. Então, quando a gente fala, né, na verdade, de parar de beber, que são vícios, né, muito... Por quê? A pessoa, o que ela busca, né? Enfim, eu vou até... eu que estou começando numa vida onde eu tenho começado a fazer com filhos adolescentes, né? E a gente vai pensando que hábitos de bebida, de droga, entram muito na vida de pessoas exatamente nessa fase, né? Que aí a gente começa a pensar assim, é nesse momento que a gente tem que tentar. E não quer dizer que a gente vai conseguir, mas eu acho que a gente precisa, né, através de estudo, de leitura, mostrar, né, que nesse momento, assim, existem duas vertentes. Por que as pessoas começam a beber tão cedo? Porque elas ligam, né? Quando eu bebo, eu fico mais sociável, eu fico mais legal, as pessoas me aceitam, né? Porque bebida é uma coisa social. Ou quando eu uso droga, quando você é jovem, eu sou o diferentão. É quando, na verdade, eu mostro pra todo mundo que eu tenho coragem. Então, isso são padrões de um adolescente, né? O que ele quer? Ele quer ter coragem, ele quer ficar menos tímido, porque é natural da adolescência, são muitas mudanças, então ele se sente inseguro, se sente tímido. Então, esse vício entra nesse lugar. Então, o que a gente tem que tentar, né? E eu digo como mãe tentar, é mostrar como a gente conseguir isso através de outras coisas. Porque não adianta chegar e falar assim, olha, você vai pra uma festa e não vai beber, tá? E aí ele vai pensar o quê? Meu Deus, eu não bebo, fico péssimo. Olha, eu fico aqui, tá todo mundo bebendo, tímido, não consigo conversar com ninguém, me sinto completamente deslocado. Então, ou seja, você precisa de dar uma alternativa, né? Ajudar ele a encontrar uma alternativa. Então, por que você bebe? Eu bebo porque eu gosto de ficar, gosto de dançar, gosto de fazer sei lá o que, sei lá o que. Então, vamos pensar numa alternativa para que isso aconteça? O que a gente precisa de fazer? Como que você pode se destacar? Né? Então, lá em casa a gente conversa muito. Eu quero me destacar dos meus colegas. E se você for o campeão estadual de jiu-jitsu, você acha que você se destaca? Legal, hein? Eu acho que aí subiu o nível aí da minha galera. Então é isso. A gente precisa de dar informações ao cérebro que ele entenda. Existem algumas formas de se destacar, mas só você cortar o que te leva ao hábito, ao vício de repetir aquilo, não é suficiente. Você precisa de dar uma outra alternativa que seja a altura emocional para que isso aconteça. E aí sim, a gente vai quebrando o hábito de ficar repetindo, porque a gente dá duas opções ao cérebro. Ele sempre vai tender ao que ele está acostumado, né? Quando a gente não está falando de um adolescente, a gente está falando de um adulto. Mas, para você conseguir mudar, você precisa de equiparar a felicidade de estar fazendo aquela outra coisa. Não, eu vou cortar o hábito de cigarro fazendo exercício, mas você detesta fazer exercício. Você acha que seu cérebro vai falar assim, meu Deus do céu, a pessoa não fuma, tem que ficar nesse sofrimento. Ele não consegue criar esse novo hábito. Então você precisa de trocar. Por isso que às vezes, né, num processo de largar o hábito do cigarro, as pessoas engordam, né? Porque o que de repente dá tanto prazer para uma pessoa quando ela larga o vício de cigarro? É a comida. Então tá tudo bem, de repente, né, para você sair de um lugar que é muito nocivo para você entrar nesse lugar e aí depois você vai dando outros passos para sair. Mas você precisa de equiparar aquilo que você faz com uma outra coisa que tenha sentido, que envolva emoção. E é isso que ele explica, que para você mudar, você precisa de envolver emoções, né? A combinação dos seus pensamentos e sentimentos é o seu estado de ser. Mude seu estado de ser
e mude a sua realidade, né? E é super interessante que nesse livro é uma coisa que ele faz, né? Que é o passo a passo para a gente realmente conseguir implantar um novo hábito na gente, que é o passo da meditação. E eu sei, né, que para algumas pessoas isso é muito difícil, mas quando a gente entra no estado de meditação, né, quando a gente senta em alguns momentos da nossa manhã, a gente já precisa de parar um pouco, tirar todos os estímulos externos para a gente entrar num local onde a gente fique próximo do nosso subconsciente, onde a gente abre a nossa mente para a gente poder conseguir colocar esse novo hábito nela. Então, no último capítulo desse livro, depois que ele explica tudo, como a gente pode mudar um novo hábito, ele explica técnicas de meditação, começando com 5 minutos, para que a gente, somente para mudar para incorporar um novo hábito. Como que isso pode ser? A gente começa pensando, a gente começa colocando ele. E tem uma coisa, né, que é muito importante. A gente só muda um novo hábito no presente. Então a gente imagina, a gente precisa de primeiro abandonar quem a gente foi, a gente precisa de esquecer o passado, a gente precisa de imaginar, mas é no presente que a gente constrói um novo hábito. Então, o futuro nos norteia, o passado pode nos nortear no sentido de quem a gente não quer ser mais, mas é só no presente, é no agora que a gente realmente consegue quebrar o hábito de ser a gente. E esse título, né, nossa, me fez muito refletir, porque às vezes a gente está tão acostumado a ser a gente que quebrar o hábito de ser a gente não é uma tarefa fácil, porque a gente está muito condicionado, né, a sofrer às vezes, né, a se colocar em situações difíceis, e a gente só precisa de quebrar o hábito de ser a gente mesmo para a gente poder construir um novo eu. E o título mostra muito isso, né? Uma pessoa batendo com a marreta, quebrando e construindo novos caminhos no nosso subconsciente, né? Para a gente poder criar um novo hábito. E assim, enfim, eu gosto sempre de terminar os resumos, né? Onde a pessoa possa realmente conseguir executar, de repente, alguma coisa. E o que eu penso, né, que eu sei que é uma coisa muito complexa, eu acho que ler o livro é muito importante, né, para a gente poder conseguir realmente organizar tudo isso, mas de maneira imediata, né, pensa assim, a gente só cria um novo hábito se um novo hábito que a gente está substituindo do que a gente não está gostando for tão satisfatório quanto. E aí pensa nisso. Se eu estou fazendo uma coisa que dormir para fazer um exercício, como que eu vou... Nossa, eu amo dormir. Como que eu vou conseguir acordar? Seu cérebro, enfim, você precisa de ressignificar algum ponto que seja tão prazeroso como dormir, para que você consiga realmente criar o hábito, de repente, de começar a fazer um exercício quando você acorda. E aí, gostou? Curte esse vídeo, compartilha e ó, vamos lá, quebrando o hábito de ser você.